Olá, o MPTV está no ar pela TV Cultura e pela Rádio Cultura para todo o interior do Amazonas. Você também nos acompanha pela TV Ali e pela TV UFAM. O tráfico de drogas movimenta mais de 300 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro. E no Brasil, a venda de drogas no mercado interno movimenta cerca de R$1,5 milhão de reais por ano. A prática, que até pouco tempo era comum entre traficantes do sexo masculino, conquistou as mulheres. Ao assumirem um comando de bocas de fumo, elas deixam a delicadeza de lado e se transformam em verdadeiras chefonas do tráfico. E o que fazer para combater o tráfico de drogas que destrói famílias e causa transtornos para a sociedade? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o juiz da Vara de Execução Penal e coordenador da Escola Superior de Magistratura, Luiz Carlos Valuar. Mas antes de darmos início à nossa entrevista, confira a história do personagem de hoje. Eu tenho um filho de 2 anos que fica com a minha mãe. Eu estou presa pelo meu irmão, que está preso também, ele mais um amigo dele lá no empate. A polícia estava investigando ele, invadiram minha casa e lá constava que tinha droga dentro da minha casa. Aí ligaram para o meu trabalho, que eu estava trabalhando, e eu fui para minha casa. Nesse momento que fui para minha casa, eles queriam levar minha mãe presa. Aí eu pedi para não deixarem minha mãe em paz, que eu vim no lugar dela. São mulheres que não querem trabalhar, não querem nada, só querem luxar, querem carro, querem moto, querem uma vida boa, querem comer tudo bom e do melhor. E ninguém quer ralar o mês todinho que elas conseguem ganhar no mesmo dia, num dia. Tiram numa noite R$600 para ganhar. Aí não quer ralar o mês todinho para ganhar R$600, né? 80% das mulheres todas estão envolvidas. A maioria são mulheres de traficante que sabem o que o marido faz, que sabem o que o irmão faz e apoiam. Tu tem que te lidar com mais 200 e poucos presas, perfil diferente, gênio diferente, raça, preconceito, com tudo, com cor, com dinheiro, dependente do que tu for. É uma coisa assim que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Aqui equivale a quem você tem. Se você tem dinheiro, você sai. Se você não tem, você fica. Eu tô penando 1 ano e 1 mês aqui presa. Eu já fui julgada. Tô com 6 meses no memoriais de sentença, né? Eu trabalhava de carteira assinada, constatou que eu tinha filho de menor, porque a lei ampara a gente que tem filho de menor. E nada disso aqui funciona a lei. Nada. Então eu tô presa, querendo ir embora para minha casa, esperando uma resposta. E as vercut, os processos estão tudo acumulado, porque não tem juiz nas varas. Tráfico de drogas só tem duas coisas. Ou é caixão ou é cadeia. Eu espero voltar à minha vida, espero ter um trabalho novo, porque a sociedade em si, sempre tu vai ser julgada como uma ex-presidiária, que hoje ninguém dá oportunidade, ninguém te dá oportunidade, ainda mais quando puxa tua ficha, aí tu vê que tu é ex-detenta. Se tu for sentenciada, pior ainda. A cadeia não te influencia, não te dá trabalho, né? Não te influencia assim fazer cursos, essas coisas que devia ter para ocupar a mente das mulheres aqui dentro.
Nesse VT preparado pela nossa produção, você conheceu um pouco da história da nossa personagem, que está presa sob acusação de traficar drogas em Manaus. E aqui nos estúdios eu conto com a presença do juiz da Vara de Execução Penal e coordenador da Escola Superior de Magistratura, Luiz Carlos Valuar. Bem-vindo ao estúdio do MPTV, doutor, tudo bom? Bem-vindo, Viviane. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Prazer, meu. Doutor, esses casos, como que a gente viu aí da nossa personagem, esses casos são comuns, assim, no estado ou não? Isso é um caso atípico? São comuns no Brasil todo. A característica da presa mulher relacionada ao tráfico de drogas é aquela presa que substitui o marido, o companheiro que foi preso antes, tá? Ou que aumentou o seu comércio ilegal de drogas e precisa de uma parceira que vai ajudá-lo naquele comércio. Então é super comum, né? É muito comum. 99% eu posso dizer assim, das mulheres presas, a maioria por tráfico de drogas. É por conta dos maridos. O crime padrão na penitenciária feminina é o tráfico de drogas já, né? Uhum. Então, e a forma padrão da mulher envolvida com o tráfico de drogas é essa dessa entrevista. Agora, nos últimos meses, a gente tem observado, inclusive na mídia local e nacional, a prisão de muitas mulheres, né, as chamadas chefonas do tráfico, que na opinião, eu queria até saber, na sua opinião, se as mulheres, elas assumem mais o comando do tráfico ou a polícia, elas estão assumindo mais ou a polícia é que está combatendo mais esse tipo de crime? A impressão que eu tenho é que elas continuam sendo sempre relacionadas ao tráfico, sempre vinculadas ao tráfico em razão desse companheirismo, desse vínculo com o companheiro, certo? E o que tem acontecido? A população de traficantes, entre aspas, quero colocar muito bem entre aspas, essa palavra de traficantes presos, é uma população pobre, tá? Nós não vemos mulheres ricas presas. Será que um traficante, ele mora numa casa de madeira, ele mora numa casa sem saneamento básico, ele mora numa casa, como nessa entrevista, o traficante verdadeiro, ele precisa traficar porque para ganhar R$600 por dia? Será que o traficante, ele o traficante, realmente, o grande chefe do tráfico, não é aquele que mora em Miami, ou viaja, ou será que é esse pobre que mora na casa de madeira, que mora numa favela, que mora numa casa sem saneamento básico? Talvez a polícia esteja direcionando a mira repressora para o lado errado, porque se o interesse é acabar com o tráfico, coisa que não vai acontecer nunca, porque toda a sociedade de ser humano, toda a sociedade, desde os primórdios da sociedade dos seres humanos, sempre existiu droga, tá? Esse combate à droga tem que ser muito repensado, porque ele pode ser uma forma de desviar a atenção para outras políticas públicas que podiam estarem sendo levadas a efeito, que não estão sendo. O problema é o traficante, o problema é o bandido, o problema é esse, quando não tem educação, não tem saúde pública decente, não tem assistência que o Estado deve a essa população em razão das normas constitucionais. Quer dizer, a Constituição manda que o Estado dê várias assistências e ele não dá. Mas na hora de dar direito penal, na hora de dar prisão, o Estado sabe muito bem dar. Foi interessante essa entrevista que a presa, ela está vista por uma janela em escombros. Aquela janela em escombros, por onde a presa é vista, é a nossa cadeia pública. A nossa cadeia pública, ela é uma cadeia em escombros. É uma instituição pública onde estão seres humanos, mas é uma instituição em escombros. É onde nós deixamos as nossas pessoas, os nossos semelhantes. Será que eles não vão sair de lá também um escombro?
Dados do Departamento Penitenciário Nacional mostram que as mulheres envolvidas no comércio ilegal das drogas é que lotam, são essas mulheres que lotam aí as penitenciárias do país, né? Então, na sua opinião, que fatores, de repente, contribuem para isso? O senhor já falou, inclusive, da questão de os maridos, às vezes, né? Os maridos começam, 90%, que é o número alto, 90%. E essas que não têm em casa, às vezes são solteiras, não têm em casa o exemplo do marido, o mau exemplo, como é que elas começam? Que fatores podem, desde a adolescência, desde muito cedo, a pessoa já tem uma predisposição para isso? Normalmente, se ela não tem marido, ela tem uma figura masculina, ou tem um namorado, ou tem alguém que se envolveu. Eu não consigo imaginar inclusive essa entrevista é interessante, porque a presa ela diz assim, olha, eu não sou culpada, eu fui envolvida, eu estava em casa, eu assumi a droga porque senão iam prender a minha mãe que estava em casa. Mas, ao mesmo tempo, disse, não, mas a fulana é culpada, a ciclana é culpada, as outras são culpadas, ela não é culpada. Quer dizer, será que as outras também são culpadas? Quer dizer, existe toda uma estrutura, uma ideia padrão de que é o outro que é culpado. A gente nunca é culpado. Tá? Então, todas elas acabam envolvidas por uma circunstância. Inclusive os homens, não são só as mulheres. Se nós colocamos que 99%, que aqui no Amazonas 100% dos presos são pobres, como é que a gente pode imaginar que esse traficante, ele conseguiu um avião para trazer uma cocaína da Colômbia, da Bolívia, que esse traficante que mora na Zona Leste, ou numa invasão, ou num bairro bem pobre, que ele conseguiu um jatinho para ir na Bolívia, uma plantação de cocaína, trazer coca para cá. Será que dá? Será que é esse o traficante? Quem é o traficante que está com jatinho trazendo droga para a Amazônia? Esse não está preso na penitenciária porque eu não conheço. Com certeza, então. Olha, eu estou conversando aqui com o juiz da Vara de Execução Penal e coordenador da Escola Superior de Magistratura, Luiz Carlos Valois. Nós vamos a um rápido intervalo, mas não sai daí porque já voltamos com mais MPTV. Rapidinho. O tráfico de drogas é o segundo maior motivo de prisão de mulheres no Brasil. São mais de 28 mil respondendo por crime em liberdade. Segundo informações do Ministério da Justiça, desse total, quase 15 mil foram presas por tráfico de entorpecentes. Em Manaus, no período de um ano, das 352 pessoas detidas por tráfico de droga, 93 eram mulheres. O número é cada vez mais crescente. Fui julgada em janeiro, até agora estou esperando a resposta. Sou mãe de 10 filhos. Tenho a minha filha menor que tem 6 anos ainda, que eu deixei lá fora. Que eu era pai e mãe dos meus filhos. Mas a penalidade parece não assustar quem se envolve com o mundo das drogas. De acordo com a Polícia Federal, todos os dias os chamados mulas são recrutados para trabalhar no tráfico. Nesse VT você ficou sabendo aí um pouco mais sobre o nosso tema. E aqui nos estúdios eu continuo conversando com o juiz da Vara de Execução Penal e coordenador da Escola Superior de Magistratura, Luiz Carlos Valois. Doutor, nós vimos aí que uma das personagens, né, espera há meses, né, para saber a sua pena, qual será. É possível pedir agilidade nesses processos? Porque, na verdade, o grande erro dessa situação é que ela devia estar solta. A pessoa não pode passar mais de um ano presa, existindo na Constituição um princípio chamado presunção de inocência. Se presume-se que a pessoa que não foi condenada ainda é inocente, por que ela está presa? Só que, agora justificando a postura dos meus colegas, é que a sociedade ela cobra uma prisão antecipada que não se justifica. A sociedade olha na mídia, olha no jornal, uma pessoa algemada, uma pessoa presa e a condena de plano. Essa pessoa já sai condenada no dia seguinte em que ela vai para a prisão. E o judiciário, o juiz, ele acaba sendo um representante dessa sociedade. Queira ou não queira, ele faz parte de um Estado democrático de direito e exerce um poder dentro desse Estado democrático. E acaba
em razão dessa situação toda de todos nós, tá? De todos nós querendo colocar culpa, querendo punir. Essa ânsia punitiva que existe no nosso meio é muito séria. Quer dizer, então a polícia prende muito, é muito mais fácil prender do que soltar, tá? E nós não temos juízes para tantas prisões. Aí, portanto, a demora? Aí a demora. Quer dizer, a rapidez no julgamento ela não passa só por uma mudança processual, nem por uma mudança de atividade do juiz. Os juízes trabalham muito. O problema é que se prende demais, tá? E o mecanismo processual, o mecanismo de concurso de juízes, o mecanismo de soltura mesmo é muito mais complicado do que o mecanismo da prisão. A grande questão, eu volto a afirmar, é que a questão de drogas é uma questão de saúde pública que está tentando se desviar para a área penal. Se os juízes estivessem realmente ligados, e porque isso acontece também com os outros crimes, não só com o tráfico de drogas, se estivesse realmente ligado com os crimes realmente de homicídio, de assalto, de latrocínio, de estupro, com certeza os processos seriam mais rápidos, o julgamento seria mais célere e não teria reclamações de excesso de prazo nesses outros crimes mais sérios, onde também há esse tipo de reclamação. E muitas pessoas são soltas em razão desse excesso de prazo, tá? Porque o juiz acaba atribulado com questões que talvez não devessem estar com ele. Que é pessoas presas por 3 trouxinhas, 4 trouxinhas, 5 trouxinhas, indiciadas menores, né? como traficantes. Agora, doutor, em cidades como Salvador, por exemplo, as mulheres já passam do papel secundário para o papel principal, elas acabam assumindo o comando mesmo do tráfico. Isso já é visto, você já tem casos aqui em Manaus, ou até em Tefé mesmo, no município de Tefé, né, que faz fronteira com a Colômbia, nessas cidades de fronteira. Essa é uma realidade que também está chegando aqui? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a mulher, isso acontece normalmente quando a mulher é reincidente, ela já foi para o sistema penitenciário. O sistema penitenciário ele é perverso, o sistema penitenciário ele treina a pessoa para ela ser perversa, tá? Se você coloca crianças numa escola de saúde, vocês não vão sair para merenda, vocês não vão sair na hora do recreio, vocês não vão sair na hora que terminar a aula, vocês vão ficar aqui nessa sala e não vai ter nada. Quer dizer, eles sabem que tem direito à merenda, sabem que tem... O que eles vão fazer? Vão se reunir, vão se organizar. Faz parte do ser humano que não tem os seus direitos cumpridos, porque toda prisão é ilegal. Toda prisão ela tem requisitos de trabalho, de saúde, de assistência que não é cumprido, e o preso sabe disso. Então, o preso que está numa situação de ilegalidade, que é a nossa prisão, principalmente a Vidal Pessoa aqui em Manaus. A Vidal Pessoa ela é um castelo da Idade Média, caindo aos pedaços, onde a gente coloca seres humanos e diz que é uma instituição pública. Tá? Coloca essa pessoa lá, tá? Nessa situação de ilegalidade. O que ela vai fazer? Se reunir. Ela vai se reunir. Olha, vamos se reunir, vamos fazer um grupo, vamos reivindicar, vamos fazer isso aqui. E essa reunião, sem coordenação, sem assistência, sem nenhuma orientação, ela vai se direcionar para o crime. Então, as líderes mulheres nascem como os líderes homens nasceram dentro da prisão desorganizada, abandonada, em caráter de escombro, como estão muitas das nossas prisões brasileiras. Quem é condenado por tráfico de drogas hoje pega em média quanto tempo, doutor? E o fato de ser mulher faz com que essa pena diminua ou não? Não, é difícil eu dizer a média de uma pena por tráfico de drogas. Se for primário, hoje em dia muitos juízes, inclusive em Manaus, têm aplicado pena alternativa, certo? Se for uma pequena quantidade. Mas o interessante disso é que, para aplicar a pena alternativa, a maioria deles ficam presos. Quer dizer, o juiz ele aplica a pena alternativa, mas durante todo aquele tempo do processo, a pessoa ficou presa, o que já causou um distúrbio, que já causou
uma destruição na própria família dessa pessoa que for presa. Quer dizer, se a pessoa não vai cumprir pena de prisão, para que ela vai ficar presa aguardando julgamento? São todas incoerências do sistema que devem ser repensadas não só dentro do sistema, mas na sociedade toda que vive exigindo punição sem se preocupar com as verdadeiras causas do problema. Então, o que acontece? Vou te falar por alto, a pena média de um traficante, seja homem ou mulher, é por volta de 6, 7 anos de prisão. Quando pega a pena abaixo de 4 anos, não vai preso, fica com pena restritiva de direito. Mas acaba passando todo aquele tempo aguardando o julgamento preso, o que é uma temeridade. Para encerrarmos nosso bate-papo, na prática, qual é que deve ser o procedimento para prender ou acusar alguém que faz o tráfico de drogas, que está dentro hoje traficando? Bem, você já deve ter percebido que o meu posicionamento é um posicionamento bem abolicionista, inclusive. Tá? Eu acho que, se for falar da questão policial, a polícia teria que se aparelhar, porque a nossa polícia também ganha pouco, ganha muito mal, nosso policial é mal preparado, o nosso policial às vezes não tem gasolina na viatura, às vezes não tem computador na delegacia. Eu mesmo, isso é uma experiência própria, uma situação que aconteceu comigo, fui sequestrado, fiquei de refém em 4 assaltos de posto de gasolina, fui na delegacia de polícia, ganhei só um BO. Até hoje não fui chamado para prestar depoimento, não fui chamado para reconhecer nenhum suspeito, não fui chamado para nada. Nossa. Quer dizer, um sequestro com assalto de posto de gasolina e eu só recebi um BO. Compensação, ficam prendendo um cidadão com 3 trouxinhas, 4 trouxinhas, que estão na esquina em situação suspeita. Que situação suspeita é essa? Quer dizer, é essa a polícia que nós queremos, nós temos que aparelhar a polícia, pagar melhores salários para a nossa polícia, para que ela possa realmente investigar, já que é para ser criminalizado o tráfico de entorpecente, que se prenda quem realmente está ligado com quem planta, com quem comercializa grandes quantidades, que realmente deve ser considerado traficante. Olha, eu contei aqui no estúdio com a presença do juiz da Vara de Execução Penal e coordenador da Escola Superior de Magistratura, Luiz Carlos Valois. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Já quero te convidar para voltar mais vezes aqui no MPTV, para a gente conversar sobre outros assuntos também. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Foi um prazer. Muito obrigada, doutor. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Fique aí.